explico sempre que funciona mais ou menos assim, os vínculos todos, todas as conexões que a gente tem. Pensa num fio, esse é o fio que conecta todas as coisas, que chama amor. Este fio, ele nunca se desfaz. Nas relações, o que acontece? Às vezes naquelas até muito ruins, de um que mata o outro, enfim, né? Em outras situações. Esse fio, ele não se desfaz nessas relações muito ruins também, mas ele se embola. É o próprio fio que se enroscou tanto que virou quase que um nó. É o bloco, é o bloqueio. O que a gente faz quando a gente tem relações muito complexas? Numa vida inteira, karmas, isso que eu tô falando, tá? Bem pesados ou não, cada um dos seus. Eu sou manoterapeuta 11, né? Já tenho alguns assistidos, participei do evento ao vivo, né? Mas eu tenho essa necessidade de conseguir encerrar o ciclo, sabe? De entender que acabou, não é aceitar, eu aceito com o coração, eu sei que acabou, mas de fato, sabe? A ação de acabar as coisas. Aí eu fico nessa dúvida, nessa culpa muitas vezes. Aí eu fico, será que eu tenho que encerrar? Será que ainda tem alguma coisa para eu aprender, né, em relacionamento, em afetivo íntimo e também de amizade, né? Que eu sinto aquela falta muitas vezes, né? Que vem aquela dorzinha no coração. Aí eu fico, mas a gente já não se conecta mais como antes, né? Mas eu fico tentando e buscando. Aí eu fico, será que eu que não aceito ou não consigo encerrar? Ou o que é que eu tenho que eu não consigo terminar? Tá, deixa eu só entender. Então você colocou aqui pra gente, eu tenho fome de saber encerrar os ciclos. É isso, né? Só para o pessoal compreender aí do que é que a gente, né, do que é que a gente está tratando, tá? Fome de saber encerrar os ciclos. Então é assim, Jennifer, você consegue me trazer, eu entendi algumas pontas, mas me traz uma situação que seja uma situação que te dói. Porque o que eu estou fazendo para você que é humanoterapeuta e para quem está aqui e é humanoterapeuta, e também para quem não é, fica mais fácil conseguir compreender. Ó, você trouxe várias coisas, eu quero saber encerrar ciclos, mas são várias situações pelo que eu estou entendendo, não é uma só. Então existe uma frequência aí de dor. Então quando você me traz essa história, uma que você vai me contar agora, eu vou perceber esta frequência, eu vou no rastro desta dor. Entende por que essa história faz você entrar numa frequência e eu vou sintonizar com essa frequência? Porque em qualquer conversa, qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, a gente está acessando frequências. Então, o que a pessoa está falando não vale nada. Não é que não vale. É só o que ela está conseguindo pensar sobre aquela situação. Não é necessariamente, é só o que ela está conseguindo justificar e explicar sobre o que ela está sentindo, mas não necessariamente é a justificativa correta. Quando você me fala, é o seu pensamento sobre. Só que quando você fala, você acessa uma frequência em você. E eu busco esta frequência. O terapeuta, ele vai sintonizar com esta frequência e vai, então, no rastro da dor. E aí os nossos tratamentos vão trabalhar essa dor, não o que a pessoa está falando tecnicamente. Tá? A gente respeita. Qual é a diferença do humanoterapeuta e do psicanalista espiritualista que a gente forma? Qual é o objetivo? Quando você faz um tratamento com a psicologia convencional, por exemplo, que é extremamente importante, é super válida, tá, gente? A pessoa fala assim, qual é a imagem ou que você aceita ou quer aqui. Aí você escolhe uma imagem. O que ela vai falar? Ela vai te perguntar, por que você escolheu essa imagem? Então ela vai para a mente encontrar a justificativa do que estava na imagem. O que eu quero, o humanoterapeuta e o psicanalista, espiritualista, ele vai falar, não precisa me explicar, é isso que você está sentindo? É ótimo.
A gente vai exatamente no ponto onde a justificativa é só uma justificativa que você está conseguindo imaginar. Não precisa me explicar tudo. Seu coração está feliz aí? Tá. Então segue. Ah, mas e se lá na frente mudar o sentimento? Muda. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tem a ver com o processo de encerrar os ciclos que você vai me trazer e eu tenho certeza. Então me traz o que está na sua mente agora, porque é o que está mais latente, eu não tenho dúvida. É o que está mais em dor. Então me traz uma história para eu conseguir explicar em cima desse contexto que eu falei para você. Então, meu relacionamento não, né, tá lá aquelas coisas, até por conta do nosso convívio agora na pandemia, né, é normal de altos e baixos, faz 5 anos que a gente tá junto e tal, e agora na pandemia a gente tá 24 horas junto, e agora a gente trabalhando em casa junto, então, tipo, tá exacerbada essa relação, e eu não sinto mais que é bom, que é gostoso, tanto para mim, principalmente para ele. E eu não sei se é para encerrar, se é para de fato acabar, ou ainda assim há algum sentimento que a gente ainda tem que precisa se trabalhar junto, para a gente estar junto, porque a gente se tá junto, assim, não briga, a gente não tem uma coisa que quebra isso, sabe? Que justifique, assim, ai, cada um vai para um lado e todo mundo acabou, sabe? E é todo mundo aqui nós dois, né? Porque a gente não tem filhos, né? A gente só tem nós dois e acabar de fato. Então eu não consigo encerrar isso para mim, sabe? Se é realmente para encerrar, eu não vai, sabe? Não vai, não tá bem, não tá legal e também não sai do lugar, né? Tá. E é uma angústia que vem, né? Desse não encerrar o que talvez precise ser encerrado, ou eu não sei. Tá. Ó, eu não vou falar que você tem que encerrar o que você não tem que encerrar, porque isso é um sentir seu, tá? E também não cabe a gente expor esta relação aqui, enfim, né? A outra pessoa, quero dizer. Mas só para você entender, para você e para todo mundo que está aqui conseguir compreender essa questão de relacionamento afetivo íntimo e de relações como um todo, que é uma dor muito grande da maioria das pessoas, tá? Então todo mundo fala, Andressa, fala de relacionamento. E eu não falo muito de relacionamento, porque isso para mim é uma coisa muito, muito mais tranquila do que... É muito simples de entender para mim, tá? Mas eu acho que cabe... E aí, como são dores que a pessoa vai carregando, eu não posso falar de qualquer maneira, porque para cada um é de um jeito, né? Se isso é simples para mim, outras coisas não são, e para outras pessoas, outras coisas são, e isso é menos simples. Mas só para você entender relações, independente de ser afetiva íntima ou de ser de amizade, por exemplo, que você colocou, e aí a gente vai encaixar esse seu processo aí. A maioria das situações, as pessoas elas não conseguem terminar relações ou encerrar ciclos, porque elas acreditam que isso vai acabar para sempre. E aí, por acreditar... Peraí que tem um cachorro aí que eu não estou escutando. Sim. Tá meio ruim a internet, está cortando bastante a sua imagem. Mas vamos lá. As pessoas, o amor é um vínculo infinito, sem fim. Nunca vai acabar. Nunca. E aquele que aparentemente acabou porque teve uma briga, porque teve uma coisa muito ruim, não é no seu caso, mas em qualquer relação, a gente passa uma eternidade, espiritualmente falando, até a gente desfazer esse nó e restabelecer o vínculo de amor que nunca foi perdido. Eu explico sempre que funciona mais ou menos assim, os vínculos todos, todas as conexões que a gente tem. Pensa num fio, um fio. Esse é o fio que conecta todas as coisas, que chama amor. Tá? Este fio, ele nunca se desfaz. Nas relações, o que acontece? Às vezes naquelas até muito ruins, de um que mata o outro, enfim. Né? Em outras situações. Esse fio, ele não se desfaz nessas relações muito ruins também. Mas ele se embola
É o próprio fio que se deu, enroscou tanto que virou quase que um nó. É o bloco, é o bloqueio. Tá? Então, o que a gente faz quando a gente tem relações muito complexas? Numa vida inteira, karmas, isso que eu tô falando, tá? Bem pesados ou não, cada um no seu. A gente só precisa ir nessa ponta desse nó, nesse nó, não é ponta, e desfazendo esse enrosco até que isso se desfaça de tal maneira e volte a ser o mesmo fio que sempre foi. Só que o fluxo precisa passar. Pensa que é uma mangueira passando energia. Mas aí entortou ali. Se entortou muito, tem que desentortar bastante. Para este fluido continuar passando pelo mesmo fio, que sempre foi o mesmo. Então você pode levar isso para o grande, de uma tragédia, de coisas muito ruins, como para o pequeno. A única diferença é que os nozinhos estão menores. Né? O bolo está menor, um bolão muito grande. Ok. Então, toda a nossa vida, a nossa existência, tudo está em desfazer esses nós que a gente criou, que a gente chama de karma, e ajudar as outras pessoas a desfazer os seus nós. Por isso que eu não posso ir lá e resolver. O nó é dela com o outro, entende? Com o mundo, com o que quer que seja. Então, a gente ajuda nesse processo, tá? Isso em qualquer coisa da nossa vida, em qualquer trabalho que a gente faça, esse é facilitar a nossa vida e a vida do outro. Em tese, Deus está manifesto aí, né? E retomar esse amor. Quando você traz para mim uma situação do seu relacionamento afetivo íntimo, ou dos seus amigos, que pode ser a situação de outras pessoas, ou da família, na família a gente está ajudando aí a desfazer esse nó que a gente mesmo fez, tá? E o outro fazendo com a gente com o outro. Mas nos relacionamentos e na família, a gente precisa entender que esse vínculo nunca vai acabar. Esse amor que você teve com seus amigos e com o seu parceiro, ele é infinito, ele é para sempre. Mas o que a gente acaba fazendo? As pessoas elas ficam por um período na nossa vida e às vezes precisam seguir, ficam para estabelecer vínculos de amor, de aprendizado, de karma, cada situação é uma. Só que aí, o que a gente faz? Como a gente não entende, a gente acha que esse amor vai acabar, a gente esprende. É o apego pelo medo desse amor não existir mais. Então, a gente fica aprendendo situações. E como é que a gente faz isso? A gente fica arranjando justificativas na nossa cabeça. Então, o sentir já entendeu que não tem mais. Não é que não tem mais amor. Esse amor não vai ter fim. Vocês podem se amar infinitamente. Mas ele não vai mais estar grudado. Isso não significa que não tem amor nos amigos, nas amizades, nos relacionamentos. Esse amor vai ser infinito, porque tudo que se viveu tem que ser celebrado. Tem que ser guardado no nosso coração com muita gratidão, com muito amor. Aí o que a gente faz? A gente acha que isso acaba. E aí a gente começa a segurar, a aprender. Então, presta atenção no que eu falei lá atrás, do sentir e do pensar. O sentir já sabe, o amor não vai ter fim. Mas a cabeça fica arranjando coisa para fazer o quê? Para dar o nó. Porque na nossa ilusão, quando fica preso com o nó cheio de conversa, a gente está junto. Porque a gente não aprendeu ainda a amar. A gente não aprendeu até aprendeu com o coração, mas não aprendeu com a cabeça. Então, aí a gente faz os apegos, a gente faz os nós, a gente faz os enlaces. Aí a gente, por não respeitar um fluxo natural, entender que a gente pode ser amigo para sempre, mas ser amigo não é ficar grudado. É lembrar daquela pessoa com tanto carinho. E pode ser que alguns serão mais amigos e vão conseguir frequentar. Isso vai depender dos seus próximos relacionamentos, se vai estar maduros para isso, se dos relacionamentos das pessoas estão maduros para isso. Se entender que existiu um desgaste, dói um pouquinho, mas não precisa apodrecer. E às vezes é só respeitar com os amigos também, dá um desgaste ali, aí ele se afasta. Isso não significa que não se amem. E aí é permitir que essas feridas se curem.
E se a gente ficar criando mais ferida, ela não vai se curar, vai ficar pior. Então, deixa distante. Ama, sinta até saudades. E lá, às vezes, lá na frente, passa um tempo, uma mensagem, o outro manda, aquilo se acalmou, aquela ferida cicatrizou, e aí ficou só o amor. Mas a gente não entende, a gente quer grudado, a gente acha que vai acabar e não vai. É Sim. o ego que fica preso nisso, porque quando a gente desconecta, quando a gente desencarna, quando a gente está no plano espiritual, a gente está conectado e um vai. Se tiver o amor, um vai contribuir com o outro onde quer que isso aconteça. Porque aí não tem mais a razão. Você brigou comigo, você fez isso para mim. Isso é só o nosso ego quando está adoentado, quando está no apego, quando está no não aceito. É doença do ego, não do espírito. Uhum. Né? Da alma, mas não do espírito. Então, no espírito está o amor e o espírito entende isso. Né? Então, o que eu quero dizer é que quando a gente entender, a gente não precisa criar. Aí a pessoa precisa ir embora. Isso é uma coisa que eu explico sempre. A pessoa precisa ir embora porque ela precisa seguir outros processos, outros aprendizados, fazer outros nós. Enfim, o que quer que seja, dentro do projeto de vida de cada um, da missão que cada um trouxe para manifestar, trouxe para elaborar coisas para fazer, né, com as suas missões. Quando a gente não deixa isso acontecer, e a pessoa precisa ir, ou eu preciso ir, seguir, e mais precisa ir, mas a gente não entende, o que a gente vai criar? Alguma situação bem ruim, uma briga, uma traição, uma mentira, que aí às vezes a gente cria isso para poder ir. Sendo que não precisava ser assim, podia ser leve, fluido, tranquilo, respeitoso, amoroso. Isso. Entende? Então, a gente não precisa viver as brigas, as traições, as mentiras para simplesmente deixar seguir e manter o amor, a amizade, um vínculo lá na frente, um saber que ele está lá em algum momento que eu possa precisar, ele saber que eu estou aqui num momento em que ele possa precisar. Às vezes, só de saber já acalma o nosso coração. Às vezes nunca nem precisa, nunca nem vai ligar, mas pedindo, mas só de saber acalma o nosso coração. Saber que eu tenho um amigo, um irmão, uma pessoa que a gente possa contar. Porque na estrutura espiritual profunda, a gente pode se colocar em situações tão complexas e a gente nunca sabe quem vai ser o amigo que vai nos dar a mão. A gente nunca sabe quem é que cuida daquele buraco que eu me enfiei. E que às vezes eu chego lá. Então, o respeito e o amor tá na fila do banco. Eu falo todo dia que tá na padaria. Tá. Você nunca sabe, espiritualmente falando, em que locais espirituais, em que você pode se perder e se colocar porque podemos, porque não somos, estamos em desenvolvimento, podemos se perder, podemos se enganar, podemos ser ingênuos, podemos, não estou falando de maldade, só estou falando de ingenuidade. E aí a gente nunca sabe quem está ali. E às vezes, e aí a gente vê nesses contos espirituais, nesses filmes, nesses livros, que aí foi aquela pessoa que você tratou bem, que todo mundo tratava mal, que quando você precisou, ele falou, mas ele me deu um sorriso, ele me ajudou quando eu precisei, e aqui eu tô para fazer. E a gente precisa entender isso como real, porque no plano espiritual isso não vai acontecer. Isso está acontecendo espiritualmente. Não é um outro tempo, não é futuro. No plano espiritual, o futuro é agora. Não tem futuro, tem agora. Só que a gente está vivendo várias camadas em dimensões espirituais. Isso está acontecendo agora. Então pensa nessa relação que ela não precisa ter um fim, nessa em qualquer uma, de uma maneira ruim. Não precisa ser assim. Eu não estou dizendo que às vezes não vai doer. Não é isso que eu estou falando. Mas o nosso coração, ele fica em paz, mas nem sempre ele fica feliz. Presta atenção. Às vezes, a paz ou a tranquilidade é a tranquilidade de fazer o que precisa ser feito, apesar de às vezes ficar triste.
Às vezes a gente tem que tomar uma... A gente já sabe. Não é que a gente está tomando uma escolha. Eu estou tomando uma decisão. Nada. Essa decisão já está no meu coração, já é. Já tá Não decidido. estou eu decidindo. Já. Eu só estou decidindo liberar o fluxo para o outro e para mim. Para que cada um possa viver. Eu te amo tanto que eu quero que você seja feliz, nem que seja longe de mim. Entende? Eu te amo tanto que eu desejo a sua felicidade e eu desejo que você cumpra o seu projeto de vida. E por isso eu te libero. E isso, às vezes, me deixa triste, mas me deixa em paz. Meu coração fica em paz de saber que eu fiz o que tinha que ser feito. Então, assim, o que eu tô falando é muito maior do que falar pra você, fica ou não fica, gosta ou não gosta, Sim. né? Seja amiga ou não seja amiga. Eu não tô na birra, eu não tô no, ai, olha, mas ela também foi a sacana com você, então também você tem que vir. Não, é muito maior do que isso. A gente pode se pegar no pequeno e ser medíocre, ou a gente pode se apegar no grande e ser o filho de Deus, e ser Deus manifesta na terra e servir de fato, como for preciso, e não como eu racionalmente quero. Porque a nossa a mente ilude. E esse é o grande desafio, é a gente se conectar com a espiritualidade, entender o que ele quer, sem se iludir e achar que tudo é o espírito, mas também sem se iludir e achar que nada é o espírito. É um grande aprendizado da vida isso. Então, eu não sei se com isso que eu te expliquei, porque eu não vou falar para você faça isso ou não faça isso. Porque o meu objetivo aqui é fazer por missão, é gerar alívio, é trazer o sorriso no rosto de alguém. Então, eu acredito que no final do ano agora, em que a gente para olhar para ciclos, para fim, começo, né? Que é a gente termina um ciclo e, nossa, a gente reavalia tantas coisas. Então, são momentos. Se isso faz você... Porque a sensação que eu tenho, o sentimento que eu estou tendo, seu e de todo mundo que está aqui, é que eu gerei alívio quando eu falo de tudo isso. E que o fim não é fim. É só um novo caminhar, né? É de um outro jeito. Às vezes distante, mas não sem amor, não sem carinho, não sem gratidão, não sem respeito. Isso esquenta nosso coração. Isso traz um sorriso natural, né? Isso traz uma paz de espírito. Isso traz o que o Natal tenta nos trazer todos os anos. O que Jesus tentou nos trazer todos os anos, né? Que trouxe como exemplo, em que a gente seja, né? Esse exemplo de soltar, de fazer o que precisa ser feito. E a mãe de Jesus respeitou ele na missão dele, embora doesse nela. Entende o que eu tô falando? Sim. Ela respeitou, embora doesse um pouquinho nela. Muito, né? Eu acredito. Não foi um pouquinho, não. E também podia doer nele. Seria muito mais fácil ficar quietinho lá, cuteando com a mamãe e a mamãe protegendo o filhote. Mas ele seguiu a missão dele, ela respeitou e seguiu a dela. E por isso a gente tem essa mensagem que foi deixada por tantos anos. E quantas outras, né? Quantos outros avatares, quantos outros que trouxeram também mensagens lindíssimas pra gente. É só a gente, quem tem olhos para ver que veja. Então, que a gente saiba cumprir as nossas missões e entender tudo isso. Então, não sei se você falou, eu tenho fome de saber encerrar os ciclos. O que você leva disso? O que você entendeu de tudo isso? Não, fez total sentido com que também meu aniversário foi semana passada, então vem muitas reflexões. Eu fiz 30 anos, que é uma idade que para mim é muito importante. E eu venho nessa, até meio depressiva, digamos assim, sabe? Bem triste essa semana, reflexiva, e vem vindo o Natal, e eu tô longe da minha família, não ao vê-los por conta da pandemia, e tudo... E a cabeça, como diz você, os nossos piolhos, né? Muita coisa na minha cabeça, muita... Né? E encerrar esses ciclos, para mim, está sendo bem complicado, porque vem um vazio, vem uma solidão, né? O que vem me aquecendo o coração são os meus atendimentos, né? Os meus assistidos, eles aquecem mais até do que eu a eles. Claro que eu sei que eu sou importante para eles, né? E está sendo para os ciclos deles, mas o que eles me trazem é muito mais valioso do que qualquer
relação com dinheiro, e é muito... me preenche, assim, no meu dia, assim, muito grande, porque eu ainda não tenho um fluxo, né, de, sei lá, 20, 30 assistidos, né, então é bem menos, mas é um processo, é um começo, e eles não fazem ideia do tamanho que é importante para mim, e me deixou, sim, muito mais leve, sabe? Sabe aquela coisa assim, ai, saiu aquele bloco, saiu, sabe? Não tá mais pesado, agora fez muito sentido, muito sentido. Tá, quando você respirou, eu respirei agora, tava sufocada, agora eu... Que bom, Acabou. né? Quando a gente entende, na nossa cabeça, consegue entender o nosso coração, e a gente precisa fazer um esforço para isso, e para isso zóia com zóio bom. A gente tende a zoiar com zóio. Todo mundo pensa que eu sou diferente, eu já aprendi mais, mas eu também, quando tá porque é natural que a gente faça isso, porque o bicho, né, a nossa parte física, ela tá sempre tentando se proteger, né? E a ausência do amor é a morte, é a ausência da vida. Então é natural que a gente veja e se assuste, e aí o medo vem primeiro, e aí sim a gente precisa pegar a nossa mente e trabalhar a favor, né? Ela trabalha a serviço da luz, a serviço do nosso coração, né? E não é o nosso coração que trabalha para ela, é ela que trabalha para ele, né? Porque é lá que está a nossa missão, é lá que está o amor. Então é a serviço de como eu vou manifestar esse amor. E aí eu começo a amar tudo, né? Eu começo a amar todas as situações, e aí eu vivo elas. Eu entendo, eu tenho paz, eu posso até chorar, eu posso até ficar triste em alguns momentos, mas eu não estou em dor, eu não estou em solidão, no sentido do vazio, porque eu não tenho meu parceiro, mas eu tenho os meus assistidos, e eles me preenchem, e isso me traz tanta alegria. A mim também é igual, não sei exatamente o que você está falando, né? Então eles preenchem, então estar aqui me preenche, eu falo todos os dias, foi um presente o programa Fome de Quê, que eu comecei no dia 6 de janeiro de 2020, né? Foi um presente para mim, Sim. Foi o que me fez passar com mais tranquilidade, com mais a certeza de que eu estava fazendo, cumprindo meu projeto de vida. Isso me faz, me preencheu, me deu força para esse ano de 2020, né? Então eu acho que isso, e eles trazem sim, é a troca, é quando o amor flui. Sim, então, quanto mais eu dou, mais eu recebo, muito mais eu recebo. Sim, e eu comecei a acompanhar você por conta do programa Você Tem Fome de Quê? E estava tudo lindo, maravilhoso na minha vida profissional. E eu sempre tive essa conexão com a espiritualidade, sempre tive muito forte, até por conta da minha ancestralidade, minha avó, minha mãe, bisa e tudo mais. E conforme eu fui vendo, eu fui me instigando, aí veio a primeira imersão, não consegui fazer, aí minha vida profissional estava tudo muito bem, veio a pandemia, eu tinha um dinheiro guardado e veio a imersão que eu fiz do Mano 11. E eu falei assim, não, eu preciso fazer, porque senão eu ia ficar louca. Da mesma forma que eu acho que o programa Você Tem Fome de Quê te deixou mais leve, né? E agora, fazendo o curso, né, formada, já atuando, eu realmente salva, não é um salvar de tirar do fundo do poço, mas me colocou onde eu devia estar, porque estava tudo muito bem, eu estava ganhando muito bem, e a pandemia falou assim, não, você não vai ganhar mais bem, não é isso que você precisa fazer, agora olha para você e faça a sua missão. E é tão fácil, é tão fluido, não é difícil. Sabe quando você fala, é seu, tá tudo aqui. Eu só precisava desse conhecimento, desse quanto de potencial, sabe, para poder fazer de fato aquilo que eu estou aqui para fazer. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pela ajuda de hoje, né, de me deixar mais leve hoje e até o final do ano. Espero, né, que ano que vem a gente possa ter um encontro ao vivo. Eu fui uma das que falei ali no depoimento. Eu quero muito presencial. Eu gosto do presencial, eu gosto do abraço, do contato, de olhar, né, olhar com os olhos, né, olhar e abraçar as pessoas, né, ter o contato e essa troca com todos os meus colegas, com você, com a Márcia, né, e todo mundo aí da equipe, que eu só tenho a agradecer de verdade. Então,
muito obrigada por hoje, muito obrigada por essa oportunidade de ser humanoterapeuta. E sim, eu sou também um soldado da luz e estamos nessa missão juntos. Que delícia, muito bom também. Eu que agradeço muito essa força e segue seu coração, entenda. O vínculo do amor não tem fim nunca, absolutamente nunca. E a gente vai tocando cada pessoa, as que a gente conhece e até aquelas que a gente não conhece, né? Aquela pessoa que você ajudou, se ela ficar na casa dela melhor, você ajudou a mãe dela que nunca nem soube quem você era, mas ela vai ficar mais feliz de ver a filha mais feliz. Então é uma rede que não tem fim. É isso que eu tento mostrar para as pessoas todos os dias. Tá bom, Flor? Então, espero que tenha gerado muita vida para você e até mais. Beijo. Sim. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.